Aquilo que parecia ser apenas uma visão para o universo de Kaiju número 8 se tornou algo muito maior depois desse capítulo 79, né? A gente já tinha visualizado essa visão acontecendo através ali do Kafka, né? A gente observou isso acontecendo com o personagem. Desde lá a gente vem se questionando quem é ou o que é aquela figura do samurai misterioso. E parece que depois desse capítulo 79 a gente vai começar a ser introduzido, vamos começar a ser realmente reforçado através dessas ideias e principalmente com essas conexões entre as armaduras e aqueles soldados que estão utilizando elas. E o universo de Kaiju número 8 está prestes a se expandir ainda mais para a gente começar a entender da onde isso se originou, para que a gente possa seguir em um futuro bem legal com esse mangá. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 79 de Kaiju número 8. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre esse capítulo. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante pra gente falar aqui. A gente já tava meio que questionando algumas ideias e aqui a gente conseguiu acertar já uma teoria, né? A nossa primeira teoria acertada aqui de Kaiju número 8. Quase foi uma cagada mesmo, mas a gente conseguiu acertar, o que acaba sendo algo bem interessante, que é do fato ali da Shinomiya conseguir interagir com a sua armadura, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, falta bem pouco, agora que a gente tá abrangendo ainda mais mangás, mais histórias aqui no canal do Geek Brasil, a gente vai chegar com tudo. Começamos aí o ano 2023 com tudo para trazer mais conteúdos e mais informações para vocês. Então se inscrevam, compartilha e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui sobre o capítulo 79 de Kaiju, né? A gente tem aqui que a Shinomiya, né? Ela está sendo massacrada pelo número 15, né? A gente já observou tudo isso acontecendo no capítulo 78, dela levando uma coça ali do número 15, dessa formatação e a formação que ele estava conseguindo ser superior a ela em todos os quesitos, né? Ela não é mais forte, a Shinomiya não é mais forte, ela não é mais rápida, ela é inferior a tudo em relação ao número 15. A gente observa as cenas acontecendo de uma forma muito interessante no começo do capítulo, né? Porque o próprio Naoya, ele quer dar uma ênfase de como a Shinomiya é inferior ao seu inimigo. Então, em combates em velocidade ela tá perdendo, em combate de força ela tá perdendo, em combate de movimentação ela tá perdendo, tudo, todas as situações, o número 15 é superior a ela. E a gente começa a observar ali o Kurusu e também os auxiliares que estão lutando para que a garota não tenha o mesmo destino do Isao, né? Eles meio que estão lutando ali para que a Shinomiya consiga realmente dar algum contra-ataque, criar alguma sinergia ali para conseguir virar o jogo, né? Porque a situação para ela estava ficando complicada, porque vários danos em seu corpo estavam sendo aplicados de um jeito enorme, né? A gente observa ali que ela começa a fraturar as costelas, tem ali algumas partes do braço quebrado, é uma loucura completa que a Shinomiya está passando e nesse momento a gente consegue ver que não tem para onde ir, não tem mais o que fazer ali nessa situação. E como a gente já tinha ouvido falar, né, os próprios personagens já tinham ouvido falar de que seria uma luta única, você não ia precisar ou não ia ter como ter ali uma espécie de ajuda, né, precisar de ajuda até poderia ter, mas não teria como a ajuda vir até você no meio do seu combate. Então, que o Kurusu começa a informar ao Keiji que a Shinomiya não vai aguentar, né? De que se ela não vai aguentar, então alguma coisa tem que ser feita. Eles não podem ficar apenas assistindo a batalha. E é nesse momento que o Keiji, ele quer enviar ajuda, né? Ele quer mandar alguns soldados
Só que tem um porém, né? Como a gente viu no capítulo passado, ou no retrasado, acho que foi no retrasado, se a ajuda chegar lá, vai ser dizimada no mesmo momento pelo número 15. Então não tem muito o que fazer, além de que a guarda, provavelmente desses soldados que estão na administração, meio que criando as estratégias, vai enfraquecer e é tudo que o número 9 quer, né? Então o Cage começa a tomar alguma espécie de atitude pensando realmente de que a garota é o futuro, né? Ele já entendeu um pouquinho sobre as ações do número 9 e como que essa batalha é extremamente importante para esse conhecimento, para essas ideias ou coisa do tipo. Só que a Shinomiya, ela não aceita que ela receba ajuda, ela não aceita a ajuda ali do Cage e também do Kurusu, dizendo que ela está quase lá, dizendo que ela está quase na sincronia completa. E é nesse momento que começa a ter uma virada de jogo pra cima da personagem, né? Porque a sua sincronia com a armadura, ela chega em 88%. Só que quando ela fala isso, né, que se sua sincronia está quase ficando perfeita, o Cage começa a falar que a Shinomiya está vendo um fantasma, que provavelmente é o fantasma da sua mãe. Ah, meus amigos, batata, né? Eu tinha comentado no final do capítulo passado de que a Shinomiya ela só teria ali alguma chance de vencer vendo o fantasma da sua mãe, como o próprio Kafka tá fazendo agora, ou se ela tivesse um despertar de um poder ali do nada, né? E aí nós estamos aqui conversando e falando que ela estava vendo o fantasma da sua mãe. Ela estava meio que tipo assim, acompanhando. Se você jogou Gran Turismo, sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Se você já jogou Gran Turismo, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Aquele fantasma na qual você tem que vencer, né? A sua própria figura fantasmagórica correndo contra você mesmo e você tendo que ser mais veloz a cada vez, né? Então é mais ou menos isso que acontece com essa espécie de fantasma que a personagem está visualizando. E aí nós observamos uma conversa da Shinomiya com o Narumi, né, sobre ela estar vendo o fantasma da sua mãe. Não é bem um fantasma dela, né, não é ali a própria Hikari aparecendo, né, falando assim, olha, Shinomiya, faça isso, olha, Shinomiya, faça aquilo. Não é bem esse fantasma da ópera, não. Não é só uma espécie ali de uma figura, de uma insinuação do que a Shinomiya ela deve fazer, quais são os caminhos, os percursos que ela deve prosseguir com essa armadura. Isso também leva a gente a entender que o Kafka viu o antigo portador, talvez ele possa ter visto o antigo portador do Kaiju número 8 e pelo que parece ele foi alguém que esteve lutando contra o número 9 faz muito tempo, né? Então provavelmente o Kafka ainda vai ter uma espécie de conversa com o número 8. O número 8 ele tá tentando controlar ali o corpo do Kafka, né? Já tentou controlar o corpo do Kafka. Agora a gente observa que o Kafka tem o controle, mas ainda não tá perfeito. Então provavelmente ainda vai ter uma conversa entre esses dois. Da mesma forma como já tá acontecendo entre alguns personagens na trama. E talvez o número 8 seja, na verdade, a primeira criação do número 9, o que seria algo até mesmo interessante para dar um background ali para o personagem. E aí então que a Shinomiya começa a revelar para nós que ela está perseguindo os movimentos da sua mãe em seus treinamentos, mas que ainda não está conseguindo lhe alcançar, né? Bem interessante porque a sincronia que ela está tendo com a armadura é meio que representado através de um espelho. Os movimentos que ela enxerga a sua mãe fazendo durante o combate é os movimentos perfeitos que ela precisa fazer para conseguir desviar de um golpe, de acertar um ataque, de fazer um contra-ataque, de realmente ter uma defesa absoluta. Todos esses movimentos são criados através de como a sua mãe estava lutando. E a gente consegue ver os reflexos das atitudes da Hikari que a própria personagem faria e que a Shinomiya também está tentando fazer, só que o reflexo ali da sua mãe é muito superior a ela, né? A gente começa a ver essa transfiguração. Isso foi uma ideia muito legal do Naiwa, né? Eu acho que ele deve ter jogado muito Gran Turismo. Ele deve ter jogado muito Gran Turismo. E essa forma realmente de como a Shinomiya ela tá buscando alcançar a sua mãe, uma figura realmente comparativa
expectativa para mostrar que a personagem uma hora ela vai conseguir superar a figura da Hikari. E aí que ela consegue acertar um golpe de raspão da número 15 e desvia de um golpe a queima-roupa ali do monstro, né? Acaba conseguindo desviar de um golpe a queima-roupa, o que o monstro acaba falando que é sorte, coisa do tipo. Mas é bem legal a gente observar esses reflexos, porque é como se a Hikari, a própria mãe ali da Shinomiya, estivesse guiando os passos da personagem, né? Estivesse guiando ali os passos dela nesse sentido para poder realmente fazer com que ela se torne ainda mais forte, né? No vídeo passado a gente falou sobre o teto dos nossos pais, né? O teto ali, tanto da Hikari quanto também do Isao, foram basicamente, né? Foi dado ali para a Shinomiya como uma espécie de chão, né? E esse chão ela teria que escalar para alcançar ali essa fisionomia, para poder alcançar as habilidades dos seus pais. E aqui a gente tá observando que a personagem ela tá conseguindo seguir os passos e no final o capítulo termina ali com a gente observando a personagem, a própria Shinomiya, já conseguindo alcançar os movimentos da sua mãe. E se prepara, número 15, porque no próximo capítulo você vai começar a apanhar.